postura, experiência, seriedade. No ar, Clube do Povo, o podcast verdade com Rodrigo Simões. Saúde e paz, que Deus abençoe você e toda a família. Iniciamos mais um episódio do podcast Clube do Povo, hoje recebendo meu querido amigo de longa data, o Fred, o cantor Fred, o Fredão, o velho cowboy. Cara, que alegria, que bom ter você comigo aqui. Rodrigo, eu que fiquei muito feliz. A hora que você me ligou, me convidando aqui para o seu podcast, eu fiquei muito feliz mesmo, porque nós temos uma grande história, né? Verdade, né, Fred? Nós temos uma grande história em Ribeirão Preto. Eu acho que isso a gente tem que manter, né? E contar, procurar passar. A gente falava aqui antes de começar a gravação, nós praticamente, né, Fred, começamos junto. Eu no Evidência, Exatamente. Em 1995, com o meu pai. E o Fred, naquela época maluca, naquela ferveção que era o Chopp Louco, na Presidente Vargas, em Ribeirão Preto, com o Pedrito, com o Matheus Calil e o Clube da Viola. Exatamente. Que eu vejo, posso estar enganado, se eu estiver errado você me corrige, mas eu vejo que o sertanejo, o verdadeiro sertanejo universitário no Brasil começou ali, né? Em 1995. 94, um ano antes. Isso. Em 1994, no Chopp Louco. No Chopp Louco, Avenida Presidente Vargas. Era terçaneja. A terçaneja. Parou o Brasil, né? Que coisa, né? Foi um evento maravilhoso. Mesmo, né? Vocês estavam sempre junto com a gente lá também, né? Isso. Eu fico muito feliz porque todas as histórias do Clube da Viola aqui, vocês estavam presentes, né? Fazendo a cobertura, estavam curtindo a festa com a gente. Sempre que a gente precisou de você, do seu pai, estavam sempre prontos a nos atender. Então, é muito gostoso isso, viu? E era, na verdade, assim, era o point, né? A gente podia dizer dessa forma, um Chopp Louco, fervia em plena terça-feira e de gente bonita, né? Podemos gente dizer assim, uma bonita, bacana, né? Exatamente, gente bonita, muito universitário, por isso que ali foi aonde começou realmente o sertanejo universitário, né? Vinha gente do Brasil inteiro, pessoal de Uberaba. Outro dia eu encontrei um cara, falou, cara, eu sou de Alfenas, vocês faziam eu perder prova, perder aula. A gente saía de Alfenas 3 horas da tarde para ir no Chopp Louco e voltava 5 horas da manhã, chegava aqui 9 horas da manhã. Perdia a aula, perdia a prova e toda terça a gente ia. Chegamos aí terça-feira e ficar para fora e não conseguia entrar. Aí vinha o pessoal de Marília, né, que era o Todo Torto que tinha lá, Uberaba em Peso, Franca, era a região todinha ali no Chopp Louco, né? Virou um grande movimento. Como foi esse começo, essa parceria? Na verdade, foi uma empresa, né, uma grande empresa que vocês montaram a partir dali. Sim. Esse sucesso todo, você, o Pedrito, o Matheus Calil. Na verdade, foi uma reunião de amigos, né, que a gente não tinha pretensão nenhuma em fazer sucesso ou montar alguma coisa que pudesse sair pelo Brasil cantando, né? Era ali uma terça-feira onde era uma roda de viola de amigos e o negócio foi crescendo e eu cantava sozinho. Eu cheguei lá, estava cantando com meu violão, o Pedrito fazia o telemarketing, ligava pra galera, né? Vem pro Chopp Louco. Era o promoter da época. E o Matheus fazia toda a organização. E aí eu comecei a cantar, e o Pedrito, um grande músico, né, falava, deixa eu cantar essa música com você, deixa eu cantar, e foi ficando, aí ele começou a cantar comigo, né, aí o pessoal, vamos no Chopp Louco lá, mas quem que tá cantando, o que que tem lá? Tem a terçaneja, o tal do Clube da Viola, o Fredão tá cantando lá, o Pedrito tá cantando, qual o Pedrito, lá da Recra? O Pedrito, canta com o Fred, aí o Pedrito, o Fred, o Pedrito, e ficou Fred e Pedrito, né, que é o meu nome, Frederico, dele sempre foi Pedrito, conhecido em Ribeirão desde pequeno como Pedrito, Pedro Augusto, né? E até um dia que nós estávamos cantando no Chopp Louco, a mulher falou assim, cara, quero levar isso para minha cidade, para Ipuã. Ontem até tinha um cara de Ipuã, eu falei, cara, primeira cidade que eu cantei foi na tua, Ipuã. Lembro muito bem, num bar. Mas o que você quer levar? Eu quero levar o que eu tô vendo aqui, esses dois cantando, né? O Fred, o Pedrito, beleza, como é que vai? Não, põe lá, Clube da Viola, Fred e Pedrito. Foi nosso primeiro show bacana, fora de Ribeirão Preto. Que legal. Eu tive aí a honra, o prazer de acompanhar um pouco de perto aí dessa gloriosa trajetória. Sim. Fredão, na verdade você começa um pouco antes, né? Se você for analisar tudo, são 40 anos de estrada. De estrada, São 40 anos. Exatamente. Você tinha dupla com o Fernando, é isso? Não. Antes do Fred, eu digo. Essa história é bem legal. Desde pequeno eu toco violão, né?
Então, quando a gente tinha 14 anos, o Fernando Linguiça, meu grande amigo, até hoje a gente bate muita viola juntos, né? E nós montamos uma dupla. A gente estudava no Santa Úrsula. E ali no Santa, cara, você gosta de sertanejo? Eu também, eu toco violão. Eu também tô aprendendo e tal. E começamos a brincar, né? Até o dia que o Chacrinha veio aqui, cara. Na FEAPAN, em 1984. Abelardo Barbosa, o Chacrinha mesmo. Exatamente, Olha, o Chacrinha, a caravana do Chacrinha, Sidney Magal, Gretchen, aquele povo tudo que cantava, vinha na caravana do Chacrinha na FEAPAN. E então, vamos cantar lá no Chacrinha, tinha o show de calouros, fomos lá pro Chacrinha, cara, e ensaiamos Estrada da Vida. E vai Estrada da Vida, passamos lá à tarde, ficamos lá até a noite, a hora do show. Cara, a gente nunca tinha visto aquilo, mais de 30 mil pessoas naquela FEAPAN. A FEAPAN parava a cidade. E o Chacrinha, cheio de artista, né? Fui entrar no palco, cara, tremendo. Nunca tinha visto aquele povo, né? E tinha um amigo nosso que estava com a gente, falou, o pessoal da escola tá tudo aí. Eu falei, meu Deus do céu, eu entrei assim com o chapéu, ó, pra ninguém ver que era eu. O Chacrinha tava falando no microfone, eu tomei o microfone da mão dele. Ele, meu filho, o seu tá ali atrás, cadê meu microfone? Nervoso pra caramba, né? Linguiça parada ali quietinha, ele era a segunda voz. E aí começou a banda. Nesta longa. Aí. Eu não entrava, não saía a voz. A hora que saiu, nesta longa estrada, dá tudo errado fora do topo. Caramba, eu que já fui abaixado, pô, vai embora. A Chacrinha. Foi buzinado. Cara, eu tomei uma buzinada do Chacrinha. Quer coisa melhor que isso? Essa história eu não conhecia. Ir lá no Chacrinha pra cantar e fazer sucesso, quero ver quem toma a buzinada na orelha. Eu tomei. E bem Ribeirão Preto e a moçada tudo lá. Tudo lá, mas foi o Chacrinha. Eu tive com o Abelardo Barbosa. Olha só. Um dos maiores comunicadores que tivemos. Eu tive o prazer de ser um calouro do Chacrinha na minha cidade. Um dos maiores comunicadores. Isso foi muito bom. Fredão, você sempre foi um apaixonado pela música, né? Sempre pela música sertaneja e outros ritmos também, né? A gente ouve de tudo, tanto é que o Pedrito fala muito isso, né? O irmão do Pedrito também fala, o Fred nasceu de bota, nunca pôs um tênis no pé. Nasceu de bota, fivela e chapéu. Eu sempre fui um apaixonado, louco pela música sertaneja. Quando eu queria ter ganho uma viola, minha mãe me deu um violão, eu comecei a aprender. Um dia eu pedi uma fita do Lourenço e Lorival, para ouvir Lourenço e Lorival, uma criança de 10, 11 anos, né? Então já tinha aquela força, já sabia o que queria desde pequeno, né? Só que na casa da minha mãe, a gente ouvia muito também Maria Bethânia, aquele disco Álibi, né? Minha mãe gostava, ouvia muita música LP popular, mesmo. LP, bolachão. Então eu ouvia muita música popular, minha mãe sempre veio dessa vertente também, de MPB, tocava piano. Então a gente foi ouvindo de tudo, né? Mas o sertanejo sempre no sangue, sempre enraizado. Vamos voltar 30 anos atrás, então. Vamos lá. Nascia esse projeto aí maravilhoso que marcou a época, né? Na música sertaneja, o Clube da Viola. Exato. Primeiro movimento universitário do Brasil. Foi. E nós podemos afirmar isso mesmo com muita segurança, né? Foi o primeiro movimento em todo o Brasil. Primeiro movimento universitário. Nós podemos afirmar pelo seguinte... hoje até esses artistas novos têm uma certa briga, né? Eu sou o primeiro, eu que fui o sertanejo universitário e tal. Mas nós podemos afirmar porque foi o primeiro movimento universitário, porque ali estava nascendo também o rodeio universitário em todo o país. O rodeio universitário veio com uma força tão grande que ele começou a derrubar os rodeios principais das cidades. Por exemplo, o rodeio universitário de Jaboticabal era tão grande que a festa do peão de Jaboticabal acabou. Então, o rodeio universitário era uma etapa em vários locais do Brasil, Uberaba, Jaboticabal, Marília. E o Fred e Pedrito era a dupla oficial do rodeio universitário. A gente fazia todas as etapas. Inclusive, um dia até me meti a montar no rodeio universitário em Jaboticabal, numa brincadeira. O Almir Cambra, que hoje é o maior locutor do Brasil, fez a minha montaria narrando também em começo de carreira. Esses dias até postei a foto, eu dentro do brete, ele me entrevistando.
E ele lembra muito bem. Então, fiz a montaria e depois fui fazer o show. E Jabuticabal, que Jabuticabal era forte, né? Jabuticabal, muito forte. E tinha a grande final em Maringá. Maringá, em novembro, era a grande final do rodeio universitário mundial. Então vinham os cowboys da Austrália, os cowboys do México, Estados Unidos, Canadá, para participar da grande final aqui no Brasil, em Maringá. E quando eu subi, eu assustei. Tinha mais de 20 mil universitários, todos de chapéu na cabeça, esperando o Fred Pedrito. Inclusive, eu estava tremendo o Gama, que é do Sambô. Sim, o Gama. Grande produtor, hoje um Maestro. dos maiores produtores do Brasil. Ele era meu tecladista. Olha só. Foi lá tocar, ele falou, cara, faz o que você sabe. Vamos, para de tremer e vamos embora. E fomos. Fizemos um grande show lá, voltamos no ano seguinte. E existe o livro do rodeio universitário. Esse livro do rodeio universitário, nós vamos agora mostrar para o pessoal todo, em breve, é um livro que foi escrito sobre a trajetória do rodeio universitário e lá consta a primeira dupla universitária é Fred e Pedrito. E o primeiro cantor universitário, Juliano César. Tem o nosso nome, Juliano César, que o Juliano também fazia várias etapas junto com a gente do rodeio universitário. Depois desse movimento universitário, veio até o forró universitário, né? Fala Mansa, tudo. E depois veio essa galera nova, que na minha opinião, João Bosco e Vinícius é a primeira dupla universitária desse novo tempo. Desse novo tempo. E eu fico muito feliz quando eles falam, universitário e tal, porque essa galera deu continuidade no projeto universitário, deu continuidade com a galera mais nova. Então a gente fica muito feliz com o César Menotti Fabiano, com o Jorge Mateus e todo mundo que está chegando aí, né? Nesse movimento universitário que não parou até hoje. Bom, e dessa época sua aí, de grande sucesso que nós acompanhamos, com certeza você só tem maravilhosas recordações. Eu queria saber o seguinte, em relação aos seus filhos aí, o Fred é pai da Gabriela, da Teodora, da Beatriz e do Cauã. Exatamente. Então, são 4 filhos e eu imagino o orgulho que os seus filhos têm de você, Fred. Tem. Gente que te conhece Tem. pela sua postura, sua ética, tudo aquilo, a sua educação. Você sempre foi um cara correto, um cara decente. E eu imagino aí que a Gabriela, a Teodora, a Beatriz e o Cauã, a alegria quando vocês se reúnem, você conta as histórias, a sua trajetória, o carinho que eles têm, imagino que tem pelo pai. E eu tenho bastante história. Minhas filhas falam, nunca vi ter tanto amigo igual você e nunca vi ter tanta história. Às vezes elas me falam, pai, você não tem um amigo que possa fazer isso? Tenho, peraí que vamos ajeitar. Então, a Theo, a Bia e a Gabi, elas pegaram uma fase onde a gente explodiu no Brasil inteiro, né? Nós fizemos sucesso, graças a Deus, de norte a sul, então não parava muito em casa. A gente fazia show na época de quinta, domingo, segunda-feira estava em São Paulo para gravar programas de televisão, segunda, terça e quarta. A mais velha está com quantos anos? A mais velha é 33. 33. Aí o Cauã, ele nasceu em 2009. Então ele não pegou essa fase, mas ele sabe da carreira do pai, faço show até hoje, né? Ele tem bastante orgulho, gosta bastante. E a gente fica muito feliz. Minhas filhas são pessoas maravilhosas, graças a Deus já estão encaminhadas, estão formadas. É uma luta, né? E a gente fica muito feliz por elas terem chegado aonde chegaram. E o Cauã agora está trilhando também esse caminho, né? Ele está mais novo, 16 anos. Então, também está trilhando aí o caminho da vitória com os estudos, né? Que é o que a gente, graças a Deus, conseguiu dar aí para essa galera. E o Fred é paizão? Sempre fui. Os momentos que eu posso estar com os meus filhos, eu procuro, vão na minha casa, a gente se reúne, é muita risada, é muita alegria, né? E minhas filhas são maravilhosas. Eu falo que eu sou muito abençoado. Porque não é fácil você juntar a vida de artista com a vida pessoal, o que você falou, são viagens, fica fora, enfim, o assédio que tem, que é natural
para os artistas, ainda mais eu Tem lembro, muito. você sabe. Então, Tem até hoje, né? isso daí não é fácil, né, Fred? Não é. Eu sempre gostei muito, né, da vida artística, da noite, né? Gostava de estar com os amigos, né? Mas nunca deixei também minha família de lado. Perfeito. Eu sou casado pela segunda vez, né? Mas eu tenho uma grande gratidão pela minha ex-mulher, tenho uma gratidão muito grande, porque ela, na verdade, ficou com as meninas, né? E teve que ter rédea curta com elas, porque eu também estava viajando para cima, para baixo. Mas formou 3 meninas maravilhosas, né? E agora eu sou uma pessoa, Cauã, que eu me preocupo muito, preocupo com a minha família, adoro. Você quanto tempo casado nessa segunda união? Nessa segunda já vai para 20 anos. Ah, que beleza, Fred. 20 anos. Que maravilha. Bastante tempo. Uma pessoa também maravilhosa, a Mariângela, que está sempre do meu lado, apoiando em tudo. E a gente está aí, juntos para o que der e vier, né? Que bom. Fred, um apaixonado por rodeios, pelo agro, pelos amigos e pela família. E através da música, você, na verdade, consegue expressar, né, todos esses sentimentos. É no palco que você se realiza? No palco eu me realizo. No palco eu esqueço de tudo. Mas só que para chegar até o palco, a gente esquenta um pouco a cabeça. O pessoal fala, o cara tá cantando lá, como ele é feliz, né? Mas eu me preocupo com a minha carreira, eu me preocupo com o repertório, eu me preocupo com a minha produção. Desde que começou o Clube da Viola, eu sempre desenhei meus palcos, sempre tive cuidado com a luz que ia ser usada, sempre reunia a equipe. Então, eu sou muito preocupado com isso. Mas a hora que eu subo no palco, o pessoal fala, o Fred ele não fica nervoso, né? Não, eu fico solto, eu fico alegre, eu fico feliz. É uma grande felicidade para mim. Ali eu tô nas nuvens, né? É o que eu gosto, ficou legal isso aí. Muito bacana. É o Fredão, velho cowboy, esse novo projeto aí. O Fred, parceria com o Pedrito. Eu também deixar aqui um grande abraço ao Pedrito, meu carinho a ele, um grande amigo também, querido amigo, parceirão aí, nossa, de todas as frentes. Vocês conquistaram 2 discos de ouro. Exato. E com grandes sucessos. Participaram também de Barretos, Jaguariúna, Americana, Goiânia, ou seja, vocês participaram das principais festas do Brasil. Sim. Vocês pisaram, na verdade, a dupla Fred e Pedrito pisou nos principais palcos do país. Nos principais palcos, nas principais festas, nós, graças a Deus, tivemos presente, né? Barretos nós fizemos 18 anos consecutivos. Foram 18 anos consecutivos na festa do peão de Barretos, Fred Pedrito e o Clube da Viola. Então, é uma marca bem legal, né? Meu Deus do céu. 18 anos sem Barretos, consecutivos. E fizemos Americana, Jaguariúna, as principais festas, Goiânia, o que tinha na época a gente fazia. Hoje, como que é a sua relação com o Pedrito? Vocês acabaram separando, o Pedrito, se eu não me engano, está fora do país, né? Enfim, não sei se você pode falar sobre isso. Claro. O relacionamento seu. Não, o relacionamento meu com o Pedrito é o melhor que tem. É um irmão. Somos grandes irmãos. O que acontece? Nós chegamos numa fase da vida que a gente também tem alguns sonhos, né? E o Pedrito, desde pequeno, o sonho dele era morar nos Estados Unidos. Então, há 3 anos, o Pedrito foi para os Estados Unidos e ele está lá, está muito bem e está curtindo bastante. Que bom. Né? Já está com o Green Card, pode ir voltar a hora que quiser. E eu falo com ele quase todo dia. É um querido, né? É um irmão. E ele teve aqui, sempre que ele está aqui, ele vai para o apartamento dele, teve aqui foi embora, acho que dia 15 de março. E uma semana antes, fui lá para o apartamento dele, tomamos uma cerveja, demos risada, contamos mentira e relembrando sempre a carreira. E agora, nesses 30 anos do Clube da Viola, já falei com ele, ele vai vir gravar junto, sim. Precisa estar junto com a gente. E está programado para quando essa gravação? Nós estamos tentando que saia em junho, né? Mas vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem. E o Pedrito é uma pessoa maravilhosa que eu tenho como amigo, como irmão. A gente sempre está trocando ideia, temos negócios juntos. E o Clube da Viola, né? Está sempre junto comigo, com ele. E não essa dupla ficou marcada, né? Esquece, ficou marcada. Agora ele estando lá, Fred Pedrito, na necessidade de cantar, de fazer os shows, que é o que eu gosto muito, eu fiz um projeto, Fredão, velho cowboy. Então, né? E você resolveu carreira solo sozinho, você não quis
uma dupla para fazer uma Não, segunda se voz for para pra ter você? dupla e ele volta, eu faço a dupla com ele. beleza. Mas outro não. Aí mostra o carinho que você tem por ele. O lugar dele tá guardado. Que bom. Que é um projeto meu mesmo. Bacana. Porque eu comecei cantando sozinho também, né? Depois do Linguiça, o Fernando, que foi a primeira dupla, a gente cantava, mas nunca tivemos nada profissional, nunca fomos atrás de gravar um disco. Depois ele foi fazer faculdade em Presidente Prudente, e aí eu fiquei aqui, mas sempre muito amigos. Depois ele foi terminar a faculdade em Uberlândia, e ele era quem fazia o Cowboy do Asfalto, uma festa sensacional que parava Uberlândia. Dava mais ou menos 10 mil universitários. E ele, estando lá me levou 2 vezes para cantar, eu e o Pedrito. Naquela época, vamos voltar um pouquinho mais, 95, no Clube da Viola. Era Fred Pedrito, quem mais? Tinha o Cigano, locutor, fantástico. Cigano, até hoje. Espetacular, né? Um cara simples, humilde, gente boa demais da conta. Um cara realmente de um coração maravilhoso. E tinha outras duplas, né? Porque além do Chopp Louco, tinha a Cana Caiana também, logo depois, né? Que vocês fizeram muitas coisas com o finado, o saudoso Fabinho Lopes e Sertãozinho. A Cana Caiana marcou uma época também do Clube da Viola. Quando se fala em Clube da Viola, 2 coisas marcaram muito: o Chopp Louco e a Cana Caiana. Mas nesse intervalo a gente fazia o Chopp Louco na terça, levava esse projeto na quarta-feira para Franca, geralmente quinta-feira São Joaquim da Barra, e sexta-feira tinha a Cana Caiana e tinha Batatais também. Batatais também na sexta. A Cana Caiana foi um sucesso. A Cana Caiana foi um grande sucesso. Coisa, marcou. Né? Era a terça-feira e a sexta-feira foi o que marcou. Naquela época de vocês, quais eram as outras? Tinha mais duplas, Tinha mais. Quando eu comecei o Fred Pedrito, aí a gente tava fazendo muita terça-feira no Clube da Viola, precisava pôr uma dupla aqui para mudar um pouco, né? E o Pedrito falou, cara, tem um primo da minha namorada, ele namorava a Tamara, da minha namorada que tem uma dupla lá em Miguelópolis. Vamos trazer ele. E trouxe, era o João Pedro Cristiano. Puta, que legal. Aí eles começaram a tocar no Chopp Louco. De vez em quando vinha o João Pedro Cristiano. E aí começamos a ir atrás de gravadora e o Juliano César apareceu lá no escritório. Já conhecia ele há mais de 6 anos. O Juliano era de fora, depois veio morar em Ribeirão Preto. Gostou tanto que veio morar em Ribeirão Preto. Ele morou em Brasília muitos anos, né? Aí a primeira capa do CD dele... Ele veio aqui para pegar meu chapéu, uma fivela minha para tirar foto, né? Nós nos conhecemos na casa da tia do Rodrigo Cowboy, do Big Brother, né? Rodrigo Leonel. E ali ficamos amigos, ele vinha fazer show da Conquista, eu ia, e aqueles shows de final de ano, o cara da também rádio. maravilhoso. Maravilhoso, sensacional. Aí... Nós ficamos amigos, ele apareceu lá, tá tendo um projeto na Paradox, eu tô lá, vou apresentar vocês. E ele nos apresentou para a gravadora Paradox. E aí a gravadora comprou o projeto, falou, legal pra caramba, então nós vamos fazer um CD do Clube da Viola. Que legal. E vamos colocar o Juliano César, a Jaine, o Emílio Eduardo, vocês, quem vocês têm mais de sugestão? Aí um dia eu tava fazendo Bananas Country na FEAPAM, que era aquele salão que tinha. Maravilhoso também. E o Maurício Marcelo estava lá. E eu estudei com eles no Santa Úrsula desde pequeno. Eles falaram, cara, que lindo o teu show, a gente queria fazer uma dupla. Falaram, dupla? Vocês querem fazer? Vocês nasceram pronto, pô. Vocês nasceram, não, mas eu queria... Cara, você não tem que querer nada, vem pro Clube da Viola, vocês já estão lá dentro. E aí eu trouxe eles pro Clube da Viola e eles já gravaram, junto com a gente, o primeiro CD do Clube da Viola. Então começou aí Fred Pedrito, Maurício Marcelo e o João Pedro Cristiano. Aí veio o segundo CD. Quando veio o segundo CD, nós já estávamos na Warner. A Warner bateu na porta aqui e falou, tinha vendido pra caramba na Paradox, falou, não, vocês vão vir pra Warner. Aí foi uma multinacional. Aí o peso era grande. Aí tava lá João Paulo e Daniel, Jean Giovanni, César e Paulinho, Leonardo Zé Rico, Rick Renner. Então, era uma turma de peso. E nós fomos lá para a Warner. E aí nós fizemos o Festival Clube da Viola. E no Festival Clube da Viola, ali saiu o Guilherme Gustavo. Aí o Guilherme Gustavo veio já para o segundo. E no final, teve um outro festival, que foi o Rob Roger,
em 2000, se não me engano, 99 e 2000, o Rob Roger começou também a participar do Clube da Viola. Então, quer dizer, as duplas todas daqui, Ribeirão, região, vocês se uniram, enfim, criaram um projeto realmente muito diferenciado. Bem diferenciado. E que marca até hoje. E esse projeto, a Audiomix, o Clube da Viola, a Audiomix se inspirou no Clube da Viola, porque antigamente não tinha empresário com 4, nós chegamos a ter 6 duplas tocando para o Clube da Viola, eram 6 shows. O povo falava, esses caras são loucos, tem um escritório com 6 duplas, isso não existe. No máximo tinha 2. Quando o Hamilton estava com o Daniel e o Rick Renner junto, todo mundo, nossa, o Hamilton tem 2 duplas. E vocês tinham 6, Nós tínhamos 6. E aí veio o Marquinho da Audiomix com o Jorge Mateus e fez uma cópia do Clube da Viola. A Audiomix tinha 6, 7 artistas. Foi exatamente uma cópia. Então, esse leque de abertura para artistas em um escritório só foi o Clube da Viola que fez. E hoje, os escritórios têm 3, 4, 5. Um novo conceito. É um novo conceito. Fredão, hoje uma nova etapa aí na sua carreira com esse super show aí. Acho que nós temos até uma imagem aí, vou pedir pro Luiz colocar para vocês. Novo formato, revolucionando acima de tudo o mercado, né? E lógico, emocionando o público por onde passa. Como é que tá sendo esse trabalho aí? Tá sendo muito legal. É um trabalho que eu comecei, quando o Pedrito viajou, eu falei, acho que eu vou montar alguma coisa. E um dia veio na minha cabeça, Fredão, o velho cowboy. Aí eu falei, o velho cowboy, cara, eu sou um velho cowboy, mas não pela idade, porque nós somos novinhos, né, Rodrigo? Nós temos a mesma idade, viu, Fred? Exatamente. Nós somos novinhos. Mas é pelas histórias, pela rodagem, tanto que a gente já rodou. Com certeza. E Sim, o tanto que a gente já bagagem. aprendeu, a experiência, a bagagem, por onde nós passamos, o Brasil inteiro, os amigos. Então eu falo que esse velho cowboy, toda essa história que nós conseguimos criar, está dentro desse velho cowboy. E nesse show atual, músicas, você canta músicas de todos, músicas suas, enfim, como é que é? Canto minhas músicas, né? As músicas do Clube da Viola, que fizeram sucesso, sim. Mocinhas da Cidade, Pinha no Pinheiro, Estradas do Interior, que é uma música que marcou bastante. É um show mais levado para o country nacional, né? É um country nacional bem para cima, um show muito, muito agitado, né? Não é um show romântico, nada disso. É um show bem agitado e a gente faz um espetáculo bem legal no palco. E o visual tá muito bacana, né? O visual tá bem legal, tem hoje os painéis de LED, todo sincado com imagens, né? Com as músicas. Aí, aqui é o palco, ali atrás são imagens que vão passando, né? No painel. Fica bem bonito. Que bacana. É um show Fredão, muito bem elaborado, né? Foi bem elaborado. Voltando lá atrás... E grandes profissionais, viu? Grandes que profissionais te acompanham aí. que me acompanham, exatamente. Voltando lá atrás, no início de carreira, o que você faria hoje que você deixou de fazer lá atrás? Você se arrepende de algo que não fez, ou mesmo que fez, que hoje você, com a sua maturidade, faria diferente? Então, é difícil falar isso, porque com a maturidade você sabe aonde você errou, o que você poderia ter mudado, né? Mas, na época, do jeito que você tá lá, eu acho que nós fizemos o certo. O que tinha que ser feito. O que tinha que ser feito, né? Não tinha como mudar. Tinha algumas coisas que nós abaixamos a cabeça para muita coisa que não precisava, né? Mas era o medo do mercado, o medo de alguém falar não. Mas eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais de pulso firme. Mas, infelizmente, passou. E, para a época, nós fizemos o certo, eu tenho certeza. Eu não me arrependo de nada, absolutamente nada. Sua parceria, você foi um dos grandes parceiros do Matheus Calil. Exatamente. Como é que é a sua relação com ele hoje? A melhor possível. Como foi e como é que é hoje? Não, eu e o Matheus, nós sempre nos demos muito bem. Dentro do Clube da Viola, fora do Clube da Viola. E o Matheus, um apaixonado pela viola caipira, pela música raiz, e eu também. Então, a gente tinha muita sintonia nisso, né? Ele tinha essa paixão por fazenda, eu também a mesma paixão. Eu sou técnico em agropecuária,
né? Trabalhei com fazenda, morei em Goiás quando eu tinha 18 para 19, fiquei 2 anos em Goiás. Então, mexi toda com essa parte agro, né? Vamos dizer. E o Matheus, a gente tinha essa sintonia maravilhosa. Uma pessoa que eu sempre gostei. Tivemos algumas desavenças no meio do caminho. Numa sociedade, isso é natural, aconteceu. Não foi bom para ninguém. Não foi bom para o Clube da Viola, não foi bom para ele, mas foi um grande aprendizado, sabe? Um grande aprendizado. E hoje eu, o Matheus, temos assim uma amizade muito grande, um respeito muito grande um pelo outro, né? E o respeito nós nunca perdemos. Apesar de ter tido uma dissolução de sociedade, nós nunca perdemos o respeito. Sempre nos cumprimentamos, sempre fomos cavalheiros um com o outro, sempre conversamos, demos risadas. E agora, recentemente, é o que você falou, o tempo passou. E aí, com a maturidade, um olhou para a cara do outro e falou, puta, nós perdemos tempo lá atrás. Perdemos tempo lá atrás. Só que a gente era muito moleque para entender muita coisa, né? E talvez o erro possa ter sido até meu, não vou culpar o Matheus, não vou culpar ninguém, pode ter sido meu. E hoje nós estamos aí com o projeto de volta do Clube da Viola 30 anos. O Matheus está com você juntos, nesse projeto. Estamos juntos. Que bom, Opa. Fred, que bom. Hoje nós estamos juntos, estamos tendo reuniões quase semanais para tentar alinhar esse projeto de 30 anos, porque é um marco para a música sertaneja, é uma grande história do mercado sertanejo. Isso não pode deixar passar. E eu falei para ele, cara, a história nossa, sem você, não é história. E o Matheus, onde ele coloca a mão, também dá certo, né? Um cara muito positivo, muito competente. Né? Ele é competente, ele é muito competente, ele é um grande empresário. Ele é um grande empresário, né? Ele não sabe cantar, eu sei. E ele vai ser um grande empresário, coisa que eu não chego nos pés dele, né? Que bom. Então é uma fórmula. E eu falei, cara, nós construímos uma história. Não existe a gente fazer 30 anos se você não estiver no meio. Que bacana, então. Bem coisa boa por aí, com toda certeza, não tenho dúvida. Ah, vem. Juntou essa turma. Como aí. diz, né? Vem paulada. Que bom. Fred, de 95, do surgimento de Fred Pedrito para cá, surgiram aí, centenas, podemos dizer assim, de dupla sertaneja de todo o Brasil. Sim. Como é que você vê hoje o mercado sertanejo no país hoje? O que você enxerga, o que você visualiza? O que eu visualizo, o pessoal fala muito que o sertanejo mudou, não é mais aquele modão que tinha, o pessoal sente muita saudade, mas essa galera nova que tá aí tá falando a linguagem deles. E não tem como falar que é ruim, porque a música sertaneja, ela sempre teve uma transformação. Nós não estamos mais na moda de viola de 1960. Depois, em 80, a música sertaneja mudou. Nos anos 90, a música sertaneja mudou. Entrou guitarra, entrou luz, Exato. Entrou produção, entrou coisas que ninguém imaginava que ia ter na música sertaneja, né? Foi modernizando. Foi modernizando. Assim, não sei se o termo é esse, mas... O Clube da Viola modernizou a música sertaneja. Nós pegávamos um pagode em Brasília e acelerávamos o ritmo, né? Para o povo poder dançar. Peguei a Mocinhas da Cidade, que é um grande sucesso, aceleramos o ritmo, que era o que estava acontecendo na época. Então, é cada um dentro do seu tempo. Eu, como artista sertanejo, como apaixonado pela música sertaneja, eu sinto falta de letras, sim. Letras que falam com um pouquinho mais de propriedade, né? Hoje são letras muito... Porque ainda na minha época tinha um Zezé, né? Tinha um Zezé falando de amor. Sempre brilhante, Então não tem... É difícil comparar. Mas o mercado de hoje está sentindo falta e me parece que a molecada nova também despertou para as coisas que tinham e começaram a regravar muita coisa do ano 2000, final dos anos 90, até 2005, porque a gente fala, 2005, para mim, para você, ano 2005, é próximo. Para eles é distante, são 20 anos. E vai mais longe ainda. Eu vou te dar um exemplo. Você
Fala o nome da cantora aí que gravou a música da Zizi, da TT Espíndola. Da Escrito TT nas Espíndola. estrelas. 82, Isso, 1982. 82, 83 e 84. Exatamente, 40 anos. 40 anos. E Né? fez sucesso. Lauana. Lauana Prado, é isso? É. Fez sucesso naquela época e tá fazendo agora também. Então hoje, um artista, essa molecada que tá cantando e fazendo sucesso com 20 anos de idade, em 2005, ela tava nascendo. E o Bruno Marrone já estava explodido com um monte de... Então hoje ela começa a ouvir o que estava explodido de Bruno Marrone e fala, pô, isso aqui é bom, e começaram a regravar. Quem é pra você hoje, vai assim, quem é seu grande ídolo na música sertaneja, aquele cara ou aquela dupla que você se inspira, que você se emociona, que você arrepia, fala, não, esse é fera, assim, de todos os tempos. Quem é pra você, vai, o maior? É difícil, porque a música sertaneja é feita de vários estilos, né? De vários estilos. Mas, vou te falar, na minha concepção, Milionários é Rico, não tem pra ninguém. E todo mundo gosta. O que o Zé Rico fazia é impossível. Que Você coisa, não chega, ninguém consegue. Tanto é que ele foi referência para Chitãozinho Chororó. Inclusive todo a mundo moçadinha esperava. mais nova gosta muito hoje. O Milionários é Rico, pra todas as idades. antes dele morrer, ele fazia o show. A gente falava, Zé Rico faz show pra mamana caducando, né? Ia desde criança até os velhos. Então, ele conseguiu esse São hinos público. que ficaram, né? Não, ficaria a voz Na verdade. dele, o estilo de cantar é muito diferente, é muito bonito, né? É uma dupla, assim, impecável. Eu me inspirei muito em Sérgio Reis. Porque o Sérgio, às vezes o pessoal fala dele, fala, mas o Sérgio Reis não canta. O Sérgio Reis, ele trouxe a música sertaneja em 80, 90, as grandes canções que eram de 1960, que ninguém ia conhecer, um boiadeiro errante, uma mágoa de boiadeiro e um menino da porteira, se não fosse o Sérgio Reis. Ele regravou canções maravilhosas e a minha geração conheceu com ele. Então ele foi um grande percursor e defendeu muito a música sertaneja raiz, regravando coisas maravilhosas que, se não fosse na voz dele, estariam esquecidas. Então hoje você fala de um boiadeiro errante, que era do Liu e Léo, se não fosse o Serjão, você não ia saber essa saber um boiadeiro errante. Então ele foi, sim, uma pessoa muito importante na música sertaneja, mas o que mais me chamava a atenção nele era ele usar aquela roupa do cowboy brasileiro, né? O antigo. Aquele chapéu na cabeça, lenço. Isso. Então aquilo me encantava, porque eu sempre fui apaixonado nessa coisa de cowboy, né? Nessa... Dessa... Olha, só te contar, por pouco que eu não fumei. Eu nunca fumei na vida. Mas faltou, assim, um triquinho por causa daquela propaganda do Marlboro. Do Sérgio Reis. Do Marlboro. Do Marlboro. De cowboy. Parecia aquele Marlboro. O cara acendia um cigarro no final, com aquele cavalo, né? Tocando aquela tropa. Faltou isso aqui. Mexeu no seu subconsciente. Mexeu. Era muito forte o negócio. Dessa moçada de hoje que tá se despontando aí, alguém te agrada? Alguém que você fala, não, esse é bacana, eu gosto? Não, tem muito. Olha, teve uma fase aí que tava meio difícil, né? Mas não vamos falar... Hoje você falar em Jorge Mateus, já também tão velho, já estão aí com 20 anos, né? Mas Jorge Mateus marcou muito essa molecada, com estilo próprio, né? Eu gosto muito de ver o Jorge Mateus cantar, porque é um estilo diferente de tudo, aquele jeito largado dele. Mas nós temos artistas maravilhosos, Gustavo Lima vai bem na sua concepção? Gustavo Lima vai muito bem, um grande músico, sabe o que está fazendo, né? Ele sabe o que faz. O Gustavo, ele é um cara muito preocupado com a carreira. Das mulheres cantando hoje, quem que você aponta aí, como assim que você fala, essa é fera, canta muito, seja carreira solo, ou dupla... Quem que você poderia destacar hoje? Dessa geração hoje, que está fazendo sucesso. Falamos há pouco da Lauana Prado, que é um vozeirão, né? É um vozeirão, é um estilo diferente. Gosto muito dela. Ela até me conquistou. Uma pessoa que é diferenciada. A Marília Mendonça foi um tremendo sucesso. Ali ela cantava muito. É verdade, que coisa, né? Impressionante, né? Ali não tem o que falar. É sensacional, é maravilhoso, né? Mas essas meninas novas aí... estão cantando muito bem, é uma voz sempre muito bem casada, né?
Deu certo. Estão melhor que os homens. Estão melhor que os homens. Eu só fico bravo com elas com uma coisa. Elas fizeram homenagem a Roberta Miranda, muita gente, né? Mas elas esqueceram das marcianas. Eu nunca vi uma homenagem para as marcianas. Duas guerreiras, Sim. né? Sim. Porque veio as Galvão, as irmãs Galvão, Galvão. e as marcianas. Tem muita história aquelas meninas. Mais de 50 anos de carreira. Tem razão. Você Eu nunca entendeu? ouvi A nada. Celina tá até hoje. A Celina começou com a Celina, ela tá até hoje nas marcianas. Ali é uma grande história da música sertaneja. E deviam lembrar delas. Preservar a história. acima de tudo. Exatamente. Fredão, além dos palcos, você atua hoje como empreendedor, como empresário também, né? Hoje você buscou outros caminhos além do artístico. Também. Chegou uma época, 2013, 2012, né? Que eu falei, eu vou ficar velho, né? Preciso ver o que eu posso fazer aqui também para ter um plano B. Tá certo. Né? E eu montei um hotel em Brodowski, que é né? onde eu moro até hoje. Faz 18 anos que eu moro em Brodowski. Minha esposa tem a família lá. Ela é de São Paulo, mas tinha família lá. Acabamos mudando para lá. Meu filho nasceu, é brodowskiano. E eu montei um hotel que era da família dela, estava abandonado há mais de 10 anos. Em Brodowski. E então, eu montei esse hotel, comecei a fazer alguns eventos que era a Queima do Alho, uma das mais tradicionais da região, eu que dei início em 2011, né? Ainda não se falava muito em Queima do Alho, em festas de Queima do Alho, só em Barretos, né? Que tinha. E eu trouxe aqui para Brodowski, lá no hotel, que era um estilo hotel fazenda, era uma chácara muito grande, fizemos eventos também a Quartaneja, mas aí eu comecei a trabalhar com o hotel e agora, recentemente, montei uma cafeteria também, uma oportunidade que surgiu em Brodowski, do lado do Museu de Portinari. Está todo mundo convidado a ir lá tomar um cafezinho. Sim, fantástico. E você também vai tomar um café comigo. Tem um museu... Bem ao lado do museu. Casa, muro com muro. Que beleza. Você vai lá, visita o museu, faz um passeio com a sua família, muito gostoso, de sábado, domingo, uma praça gostosa. Abre no domingo também a cafeteria? Abre domingo até meio-dia. Até meio-dia. Então, um passeio maravilhoso, né? O pessoal que gosta de ir pro museu no domingo, exatamente. No sábado. Mas agora, Rodrigão, foi em setembro, eu arrendei o hotel. Eu já quase 15 anos trabalhando com o hotel lá, mas sempre fazendo show, sempre cantando. Fizemos o DVD 25 anos do Clube da Viola também, foi um grande sucesso de público, parou Ribeirão Preto. Em 2019, nós gravamos, veio a pandemia. Em seguida. Aí nós perdemos esse DVD. Caramba. Não teve como divulgar. Ficamos nas lives, até fizemos uma live parecida com DVD, com todos os artistas. E, infelizmente, não deu para fazer todo o projeto 19, que a gente... 19 e 20 começou a pandemia. E nós gravamos em julho. Então, esse DVD era para sair no início de 2020. E nós já tínhamos alguns lançamentos para serem feitos, Ribeirão Preto, São Paulo, tinha vários lugares que iam ser feitos os lançamentos e ia ter também a turnê dos 25 anos. E aí, 2 anos parados, aí na hora de voltar falamos, pô, tá próximo dos 30 anos aí, vamos... E agora então o seu... Olha que bacana. Então esse daí. Esse aí. Você arrendou o hotel então? Arrendei o hotel, fiquei com a cafeteria, porque eu tô muito voltado para o DVD 30 anos e para minha carreira do Fredão. Tá bacana a agenda de shows, tá legal? Como é tá que legal, tá indo bem, graças a Deus o pessoal tá aceitando muito bem, porque é um show muito bonito. Que legal. É um show bonito, o pessoal agrada muito. Então a gente tem feito muita prefeitura, muitas festas, muito corporativo, é um show que encaixa muito bem no corporativo também. E o pessoal para contratar vocês, então, tem algum site? Tem o site do Fredão, velhocowboy.com.br. Também tem os telefones aí de contato, 8119-4805. Tá aqui, 16-8119-4805. 30 anos pelas estradas do interior. Bom, vamos lá. Para finalizar essa etapa, eu vou falar uma palavra, Fred, e você expressa o seu sentimento. Toma uma água aí. Eu falo a palavra e você expressa da forma que você bem entender. Paixão. A vida. A vida? A vida é uma paixão. A gente tem que ser apaixonado pela vida.
porque é um presente que Deus nos deu. Então, você tem que cuidar. E você sendo um apaixonado pela vida, o resto vai acontecendo. Sonho. Olha, eu acho que eu já realizei muitos sonhos. Muitos sonhos. Eu acho que o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Eu falo isso. Mas um sonho sempre são os filhos, né? São os filhos, você vê que eles estão encaminhados. Aí é onde você põe a cabeça no travesseiro e fala, consegui, venci, e o que vier para frente é lucro. Saudades. Saudade, eu tenho saudade dos meus tempos de infância, né? Tenho saudade da mocidade, saudade de várias coisas que nós passamos, né? Mas é uma saudade gostosa, não é uma saudade sofrida, porque tem gente que sofre com o passado. Entendi. Não, o passado ele me faz sorrir, ele me faz bem, né? Porque eu tive uma vida muito boa. E hoje eu tenho uma grande saudade que é do meu pai, mas eu sei que ele está sempre presente e é um grande homem, porque ele se foi e hoje eu me pego todos os dias fazendo alguma coisa que o meu pai fazia. Pensando nele, mas é aquilo que a gente criticava, aquela bronca que ele dava, aquela instrução. Hoje a gente está fazendo tudo igual. Tudo igual, tudo igual. Decepção. Decepção. Eu sou um cara muito do bem, viu, Rodrigo? É muito difícil me decepcionar com alguma coisa, porque eu não consigo ter raiva de ninguém, eu não consigo ficar bravo com ninguém. Pode ser uma coisa, mais uma explosão, mas passou aquilo, então eu não consigo guardar mágoa. Então, uma decepção eu acho que eu nunca tive na vida, graças a Deus. Tive muitos problemas, mas eu acho que os problemas são aquelas pedras no caminho que vêm para você aprender. E a gente, olhando hoje para trás, eu posso falar para você, pô, tive uma decepção quando tivemos a dissolução do Clube da Viola. Cada um foi para um lado, todo mundo cresceu, na hora que eu precisei, ninguém deu a mão. Isso, cada um tá... Hoje eu entendo que cada um... Fez o que tinha que ser feito. Fez o que tinha que ser feito. Então, na época eu fiquei decepcionado. Tá. Mas hoje eu não considero isso uma decepção. Futuro. O futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence. A gente pede uma coisa, eu peço todos os dias, que eu tenha saúde. Porque eu tendo saúde, a gente vai construindo um futuro, e agora com mais pé no chão, com a cabeça no lugar, para que a gente possa viver bem. E a gente aprende que viver bem não precisa de muito. É isso. Família. Família é o maior bem, né, que a gente tem. É o que move, é o que faz a gente levantar da cama, ir atrás das coisas, né, pela família. Eu falo, se fosse por mim, acho que ainda bem que eu tenho família. Graças a Deus. Né, porque a família, ela faz a gente ir para frente, faz a gente se movimentar, e é uma grande paixão. Eu sou apaixonado pela minha família, mas muito, muito mesmo. Deus. Deus está acima de tudo, né? Outro dia eu estava até pensando assim, como será Deus, né? Aí eu pensei, mas ele não tem cara, ele não tem nada, ele tem amor, né? Tem amor. Aí veio Jesus para nos ensinar sobre esse amor que Deus tem, né? E é um grande mestre que nós temos para seguir. Mas Deus é o que está acima de tudo, tudo está nas mãos dele. E só quando você passa por algum momento difícil que eu passei, você vê que Deus está ali para te acolher. Deus porque só passando por esses momentos é que você vê que Deus está presente em tudo. E aí você consegue
estar totalmente conectado com ele. É a hora que a gente precisa. E ele é pai demais. Pai demais, eu sempre falo isso também. Ele é pai porque ele não te abandona. Por mais que você seja a pior pessoa do mundo, ele te carrega no colo. Deus é pai. Tá aí. 40 anos de música. 40, né? Podemos. 40? 30? São 40 na verdade. Exato, exato. Amor. São 40. Amor, sucesso, ética e respeito ao público. E agora, mais uma vez, de Ribeirão Preto para o Brasil. A história continua. Fredão, o velho cowboy. Cara, que alegria, de verdade mesmo, poder reviver tantas histórias, tantos momentos com você que faz parte aí da cultura ribeirão-pretana, do meio artístico da nossa cidade. Você, ao lado do Pedrito, do Matheus, levaram o nome da nossa cidade aí para todos os cantos. Quero agradecer, somente agradecer a sua presença aqui e dizer que foi muito válido mesmo esse bate-papo. Valeu a pena poder mostrar para Ribeirão Preto, mostrar para todos aí que temos aqui um grande talento, um grande filho de Ribeirão Preto. O Fred nasceu em Ribeirão Preto no dia 12 de janeiro de 1970. A idade, junto comigo, praticamente, eu sou do dia 5, o Fred é do dia 12, 55 anos, mas jovens ainda e com muita lenha para queimar pela frente. Cara, essa molecada nova não acompanha a gente, não. Não passaram o que nós passamos lá. Não, e hoje não acompanha. Hoje não, eles não dão conta, não. Ei, Fredão. Nós ainda somos aroeira. Se Deus quiser. Deus te abençoe, viu? Eu que agradeço Proteja a você. Sua família toda. Eu fiquei muito feliz de vir aqui. Só abrindo aqui um parênteses, quando eu falei que só passando por um momento difícil que você vê Deus, quando o Pedrito foi embora, o meu pai morreu um mês depois, e depois de um ano eu descobri um câncer. Então eu estava com o projeto do Fredão pronto para ir para a rua, né? A gente estava começando com esse projeto, eu tive que parar. Eu tive um câncer de peritônio e fiz uma cirurgia muito grande em Barretos, e ali eu vejo, né, o tanto que a família é importante e o tanto que Deus é importante. Deus é o que me deixa hoje estar aqui falando com você. E a minha vida hoje é muito melhor. E eu falo para todo mundo que está em casa, todo mundo acreditar que Deus é pai e ele vai fazer as coisas certas, as coisas corretas, que tem que ser feita. E eu pedi para ele mais um tantinho, se ele pudesse me dar, porque eu queria estar aqui cantando, eu queria estar aqui com as minhas filhas mais um pouco, eu queria estar aqui com a minha família. E ele me atendeu. Por isso que eu digo que Deus é muito importante na vida da gente, basta você acreditar. E vou te falar que eu sou um cara totalmente fervoroso, que vivo de joelho, não sou. E ele me abençoou. Está 100% curado hoje. 100% Graças curado, a gente vai fazendo acompanhamento, sempre com aquele pé atrás, né? Porque a cabeça da gente funciona diferente agora. Mas estamos aí firme e forte, com a força redobrada, fazendo esse projeto agora ir para frente, que tinha dado uma parada. Mas a mil, já faz 2 anos isso, graças a Deus. Dia 15 de março fez 2 anos que eu operei. E agora a gente vai fazendo essa acompanhamento aí, por enquanto Deus está abençoando. E seja do jeito que Ele quiser. Saúde e sucesso, você merece muito. Muito obrigado. Deus abençoe. Acreditem, vamos lá. Pessoal, obrigado pelo carinho da audiência, até o próximo episódio, se Deus quiser.